De volta com o programa Passando a Limpo, recebendo pela primeira vez o coronel Alessandro Borges Ferreira. Coronel, seja bem-vindo, um prazer em conhecê-lo, obrigado. Muito obrigado. Por ter aceito o nosso convite. O coronel Alessandro Borges Ferreira é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso. Eu tenho para comigo que é uma corporação ligada à área de justiça que tem um carinho e um respeito da sociedade que é incrível, que são os nossos bombeiros militares. Nesse quesito, eu penso que vocês estão muito satisfeitos, né, com esse comportamento da sociedade com vocês. Boa noite, Agnello. Boa noite a todos que estão assistindo o Passando a Limpo. Agradecer o convite, muito importante, né, estar conversando com a audiência do programa e dizer que é verdade, né? Realmente é um orgulho, uma oportunidade de assumirmos, estar comandando uma instituição que tem a confiança e a credibilidade da população mato-grossense. Fizemos uma pesquisa, né, com um pedaço da população que foi atendida pelas nossas atividades, ou operacional ou administrativa, e tivemos 97% de avaliação positiva. Então, isso demonstra que o bombeiro trabalha com muita eficiência, né, e dá o resultado esperado que a sociedade, né, deseja e merece. Bom, o bombeiro militar, ele é tido como um herói, né? Pelo menos é essa figura que se criou no seio da sociedade, né? Os bombeiros são heróis atuando nas mais variadas frentes e é um negócio impressionante. Você que está nos assistindo agora, nos 120 municípios onde as imagens e o programa Passando a Limpo alcançam, com enorme audiência, liderando a audiência à noite aqui em Mato Grosso, o coronel Alessandro Borges, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, recentemente foi eleito e assumiu a presidência do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Ligabom. Eu confesso que eu não tinha conhecimento desse Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros, né, dos Corpos de Bombeiros do Brasil, e o senhor é um matogrossense que assume esse posto elevado que só valoriza mais o Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso. Parabéns, comandante. Obrigado. E é importante porque é o reconhecimento, né, ao trabalho do Estado de Mato Grosso. Sem dúvida. O Estado de Mato Grosso está em evidência no Brasil, né, e com isso as suas instituições também. É um conselho que tem 20 anos. Né, e o objetivo desse conselho é integrar todos os corpos de bombeiros para facilitar a padronização dos procedimentos, a capacitação, né, uniforme do efetivo no Brasil e, principalmente, no momento de algumas tragédias dentro do Brasil, né, juntar os esforços, né, os efetivos para dar o atendimento numa calamidade pública. Nós fizemos assim em Brumadinho, naquele desastre em Petrópolis, nos deslizamentos de terra, na enchente na Bahia, mobilizamos os bombeiros do Brasil para fazer um trabalho concentrado. E da mesma forma, agora para a Turquia e Síria, foi uma equipe do Bombeiro de Minas, do Rio de Janeiro, aliás, Minas, Espírito Santo e São Paulo. E encaminhamos ao Ministério da Justiça uma relação, né, de disponibilidade dos corpos de bombeiros do Brasil, Mato Grosso, com efetivo de 70 militares, à disposição do Ministério da Justiça, caso seja necessário, também mandaram mais um efetivo para a Turquia, Síria e para o Chile. O senhor esteve à frente dessas tratativas também, juntamente com outros comandantes do Brasil? Sim, nós tivemos, o vice-presidente nos representou numa reunião junto ao ministro Flávio Dino, em Brasília, levando a nossa demanda, protocolando nosso documento a um pedido deles, né, de disponibilidade, caso seja necessário, para mandar um efetivo maior para esses três países. Hoje, né? Mato Grosso tem pelo menos 70 profissionais especializados à disposição do país. Há diversas áreas. Lá para a Turquia e para a Síria precisam de especialistas na área de busca em estruturas colapsadas, busca estrutura colapsada com cães, e no Chile, né, militares com capacidade para incêndios florestais. Temos essas três capacitações, temos uma logística, está à disposição, se assim for necessário, estaremos prontos para atender essa demanda, tanto da Síria e da Turquia, quanto do Chile também. Qual é o quadro hoje de bombeiros militares no estado de Mato Grosso, coronel? Hoje nós temos 1.400 militares, distribuídos em 25 municípios, né, atendendo
praticamente 70% da população, que são as maiores cidades, além do trabalho em conjunto que nós temos, né, com os demais órgãos. Agora, né, com esse concurso, com essa inclusão de soldados oficiais, vamos reforçar os nossos efetivos e abrir novas unidades em outros municípios para capilarizar cada vez mais o Corpo de Bombeiros. Este concurso já está, obviamente, sendo preparado, né? Em que fase está desse concurso? Está em fase agora de chamar. Sim. Chamar, né? Já todas as fases foram concluídas. Certo. Né? O próprio governador, em entrevista, disse que a partir agora de março, né, vai começar a chamar, né, os candidatos que passaram nos concursos das instituições da segurança pública, o Bombeiros é uma delas. Nós já estamos preparados para fazer a formação, que vai ser a primeira vez que nós vamos formar oficiais no Estado. Geralmente nós mandamos para fora, para outros estados, Brasília, Rio de Janeiro, entre outros estados. Vamos formar os oficiais aqui, né, e os soldados já eram formados e também vamos capacitá-los aqui. Nós estamos falando do incremento de mais quantos militares dentro do grupamento? Nós ainda estamos definindo essas prioridades, não temos uma quantidade ainda definida, né, e já vamos finalizar essa questão junto com a CESP e o governador, mas eu tenho certeza que é o necessário para fazer um reforço e abrir algumas unidades. Nós temos uma imagem do Corpo de Bombeiros muito voltada para o fogo e para a água. Mas nós bem sabemos que vocês atuam em diversas outras frentes. Saindo dessa questão do combate às chamas e da questão que envolve este quadro de afogamentos e acidentes dentro dos rios aqui e lagos do estado de Mato Grosso, qual é outra área que tem despontado aqui no estado de Mato Grosso que requer uma atenção especial nesse momento por parte do grupamento? Bom, é interessante, eu friso que o bombeiro trabalha com todos os elementos da natureza. Sim. Terra, ar, Sim. fogo e água. Certo. Então, trabalhamos com todas as ocorrências. Né? Hoje, a gente faz um trabalho muito forte na prevenção. Nós temos uma demanda de mais de 50 mil atividades na área de análise de projetos e vistorias. O que nós mais queremos é que não aconteça nada. Certo. Então, trabalhamos firme para que as edificações fiquem seguras, para que tenham menos incêndios, mas quando ocorram, consigamos preservar as vidas, que são mais importantes, e, em certa medida, também o patrimônio. Mas um trabalho que nós temos feito, que é reconhecido em nível nacional e internacional, é na área ambiental. Trabalhamos com produtos perigosos na parte de preservação do meio ambiente, com incêndios florestais, né? Então é um trabalho muito intenso do Corpo de Bombeiros. Tem sido feito um investimento muito forte do governo do Estado, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, justamente para que a gente tenha a capacidade de prevenir, mas também de atuar e reprimir aqueles que cometem uma conduta ilegal na área de queimadas ou incêndios no estado de Mato Grosso. O senhor citou um ponto importante aí, que é a questão das vistorias. E nós temos, obviamente, uma demanda extraordinária, absurda dentro do Corpo de Bombeiros, né? E muitas destas vistorias, elas, obviamente, são autorizativas para a abertura de empresas e até mesmo continuidade de algumas outras. Nesse quesito, como é o comportamento hoje no estado de Mato Grosso? Quais são as principais barreiras nesta questão que o Corpo de Bombeiros vem encontrando diante da pressão que também sofre por parte da sociedade, por parte dos poderes legislativos, do executivo, por conta, muitas vezes, da demora na liberação de algumas licenças e autorizações? Olha, agora a gente está muito ágil. Hoje o tempo médio, né, de 12 a 15 dias. Nós temos, por legislação, 30 dias para analisar um projeto. Certo. Então, hoje a gente tem conseguido analisar entre 12 e 15 dias, né, o projeto. O senhor está tendo essa capacidade hoje, a nível de Estado, de operar nesse espaço de tempo? Sim, é porque nós estamos trabalhando a questão de softwares, da informatização, da desburocratização. Perfeito. Então, hoje, pequenas edificações, nós emitimos online, automático, né, porque são sistemas muito simples. Então, tudo online, o empreendedor manda online, checamos e restituímos a aprovação com certificado online. A questão da fiscalização em loco. Agora, a fiscalização em loco são empreendimentos maiores, certo, com os sistemas mais complexos. Analisa o projeto, aprova o projeto, se executa o projeto e, estando pronto, acionado, nós deslocamos uma equipe para fazer a fiscalização.
que também demora no máximo de 15 a 20 dias. De 12 a 15 para análise de projeto, de 15 a 20 é o nosso tempo médio, que está abaixo do que está previsto em lei. Então, hoje está bem célere a análise e aprovação, né? Não tem tido transtornos nesse sentido, e todos os empreendimentos novos, né? Porque é um sistema novo, é de 84 para cá. Então, todos os empreendimentos novos estão praticamente todos regularizados. E estamos regularizando aqueles empreendimentos mais antigos, né? Obviamente, dou um exemplo, o centro histórico. É uma legislação específica, porque você não pode mexer, né, e atualizar de acordo com a lei vigente. Então, tudo tem uma característica, mas é estudado, é dialogado, é feito um trabalho técnico, porque o objetivo é preservar vidas e patrimônios. E no estado de Mato Grosso a gente tem tido sucesso. Tanto que a gente foca muito, hoje, a nossa preocupação e o foco, locais de reunião pública. Então, boates, né, shows, eventos onde tem aglomeração num espaço reduzido. Então, hoje é um trabalho que a gente faz incansavelmente, justamente para que a gente não tenha um problema maior, como já ocorreu no Brasil e no mundo. Eu quero assim, destacar isso que o senhor acabou de falar agora, porque isso também muitas vezes nos chega da parte da sociedade, de alguns empresários, essa observação. O Corpo de Bombeiro está criando dificuldade para liberar, né, eventos, liberar festas, liberar shows, né, casas noturnas. É normal nós recebermos algumas demandas nesse sentido, mas eu quero aqui publicamente posicionar inteiramente a favor do trabalho que vocês estão fazendo. Tem que ser rigoroso mesmo, porque nós estamos falando de locais onde há uma grande aglomeração de pessoas e que, se não se cercar de todos os cuidados, eu estou falando de segurança de todo mundo, né, a gente pode viver situações dramáticas como que já foram vistas em muitos outros locais fora do estado de Mato Grosso. Eu vou pegar um exemplo aqui que todo mundo de repente vai se lembrar, que é a Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Até hoje, olha que situação triste, né, envolvendo as famílias que até hoje não aceitam a perda dos seus entes queridos. Por quê? Por falta exatamente de uma fiscalização mais rigorosa, de uma observação mais criteriosa na liberação de funcionamento de um estabelecimento desse, coronel. A gente tem que ser rigoroso, mas nós temos um entendimento, né? Falou aqui de shows. Como é um evento temporário, né, nós temos um prazo para que o processo ele seja analisado e vistoriado. E geralmente não é o mesmo prazo para se montar uma estrutura. Mas não tem nenhum show que não seja realizado, né, por falta de análise ou vistoria do bombeiro. Pode não ser realizado por não ter cumprido, com certeza, toda a legislação. Porque a prioridade é vida. Então é melhor não ter um show do que você ter uma tragédia com mais de 240 óbitos. Né? É uma tragédia que fica marcado para todos e principalmente para os familiares que perderam seus jovens. Né? Aqui nós tivemos um caso também. Vai lembrar, Feicovag. Com certeza, eu me lembro muito bem. Graças a Deus, eu era tenente. Sim. Trabalhei na ocorrência, estava de serviço e foi uma situação muito crítica e delicada. Então, nós temos que evitar, né, evitar não só o Corpo de Bombeiro, mas a Prefeitura, que tem o papel principal de liberar, porque a Prefeitura ela é o órgão que é responsável pela liberação dos empreendimentos do município. É a principal então, Prefeitura, responsável. Bombeiro e o empreendedor, Sim. que tem que entender que numa situação dessa aí, ele vai ter uma situação muito complicada para o resto da vida dele. Nós estamos falando sobre isso porque nós estamos num período festivo de carnaval e eu estou aproveitando para explorar esse assunto, porque nesse momento, normalmente, a procura por autorização para eventos onde vai receber uma aglomeração maior tende a aumentar, não é isso, coronel? Exatamente, e nós realizamos vistoria em todos esses locais. E só tem festividade se tiver a nossa autorização. E nós também, geralmente, realizamos prevenção, porque são carnavais públicos, né? Sim. Em áreas públicas, em todas essas festividades. Né? Justamente para que o folião ele tenha certeza que ele vai poder ter uma noite de alegria, né? E certamente não terá nenhum tipo de adversidade, principalmente na área de saídas de emergências ou locais que possam desabar a estrutura ou ter um incêndio por um material
instalado de forma inadequada um produto inflamável. Bom, saindo desse assunto, o governador Mauro Mendes, Coronel Alessandro, vem falando bastante acerca de investimentos na área da segurança. Né? Nós bem sabemos que o Grupamento de Bombeiro Militar do Estado recebeu alguns investimentos. Mas a pergunta que eu lhe faço é se hoje o material e os elementos necessários para as atividades dos militares bombeiros aqui do Estado é o suficiente? Estão de acordo com aquilo que é necessário hoje para atuar na água, no ar, no fogo, nas questões ambientais, nas estradas por conta dos acidentes, enfim, hoje vocês estão tranquilos com relação a isso? Olha, nós passamos diversos períodos muito complicados. Sim. Né, com dificuldade de manutenção Sim. dos nossos equipamentos, viaturas, combustível, viaturas locadas. Isso aí o governador sempre expõe. Passou aí 1, 2 anos organizando e nos 2 últimos anos nós tivemos grandes investimentos. Né? Hoje eu percorro todo o estado de Mato Grosso, percorro as unidades, viaturas novas de resgate que atende acidentes, né? Diversas ocorrências na área de pronto atendimento, de socorrismo, de viaturas novas para incêndio, viaturas para incêndio florestal, equipamento de proteção individual, capacitação, que demanda recursos, capacitação. Nossos militares estão sempre sendo atualizados e capacitados nas diversas, né, atividades que nós desempenhamos, né, e esse ano fizemos um planejamento para aquisição de diversas viaturas e equipamentos, ou seja, ao longo desses últimos 2, 3 anos, o governo tem investido bastante em todas as áreas e tem um planejamento para 23, 24 para investir mais. Então, eu digo hoje, seguramente, que bombeiro hoje tem condições de atender a demanda e certamente 23, 24 vão ter novos equipamentos mais tecnológicos para agregar o que nós temos, para ter um trabalho com muita eficiência, né, um trabalho com muita qualidade, que é o que o governador está exigindo de todos agora. Nesse momento. Hoje o estado de Mato Grosso está sendo invadido pelos condomínios verticais, os arranha-céus. Prédios aí com 35, 40 andares. E nós estamos falando aí de uma altura de mais de 100 metros, né, na vertical. Nós temos equipamentos hoje para combater, debelar um incêndio, por exemplo, em estruturas altas como essa aqui dentro da capital, lá em Rondonópolis, que é um polo também que cresce muito, que está verticalizando, Sinop também que começa a receber esse tipo de empreendimento, Tangará da Serra. Hoje o Corpo de Bombeiros está preparado para atender essa demanda especial? Estamos. Qual é o trabalho mais importante? Vai chegar um momento que nós não teremos, vamos, autoescada mecânica, né? Que a gente utiliza para trabalhar, né, em situações de ocorrências em certas alturas. Vai chegar um momento, como tem prédios hoje de 300 metros de altura, que não vai ter algo que você consiga ter acesso aos últimos pavimentos. Sim. Então, o trabalho que é feito é esse trabalho de projetos. Hoje, o objetivo é você ter uma estrutura segura, que resista a 4, 6, 8 horas ao fogo. Que você tenha uma saída de emergência, nesses prédios acima de 100 metros, hoje tem que ter elevador de emergência, que ele fica numa caixa enclausurada, que uma pessoa com dificuldade de locomoção, né, ele consegue descer de elevador, que num prédio pequeno não pode, porque a primeira coisa a gente faz é desligar a energia. Sim. Mas esse tem um gerador próprio. Certo. Tem uma caixa para não deixar entrar fumaça. Sim. E que resista à temperatura. Perfeito. Então, elevadores de emergência para descer e escada, que é o mais importante, para que as pessoas desçam em segurança. Porque não vai ter, daqui a um pouco, não vai ter mais autoescada que consiga chegar lá. Isso é. Então, o prédio tem que ser seguro para que, e logicamente, ele tem hidrantes, tem detector de fumaça, sprinklers, sistemas que nós vamos poder utilizar para fazer o combate em grandes alturas. Mas nós temos sim a nossa autoescada chega a 60, nós estamos trabalhando para adquirir outras autoescadas que chegam até 100, 110 metros, né? Mas hoje o que a gente mais, né, trabalha para que a edificação tenha a segurança necessária para que a gente faça a evacuação e o combate com a estrutura da edificação. Perfeito. Porque vai chegar um momento que nós não teremos, o ser humano não terá a capacidade de, imagine, uma autoescada com 300 metros de altura e não vai ter, digamos, estrutura para segurar um peso
e o pêndulo também, né, dessa estrutura. Então tem que ser uma questão fixa que é da própria escada. Nós estamos conversando sobre isso com o Coronel Alessandro, porque são, obviamente, perguntas e indagações da sociedade. E quando nós conversamos sobre isso, é para tranquilizar toda a população de que o grupamento de bombeiros militares do estado de Mato Grosso está preparado para o enfrentamento, né, de situações mais drásticas e complicadas, como já foi visto aqui no estado de Mato Grosso. O senhor estava falando de capacitação, né? Capacitação. Eu quero entrar exatamente nessa questão educacional, onde o Corpo de Bombeiros também atua, e depois eu vou falar da questão ambiental. Essa questão da capacitação. Eu tenho visto um trabalho que vocês têm feito com professores em sala de aula, né, orientando professores na rede estadual, principalmente na região do interior do estado de Mato Grosso. Por que isso? O que está acontecendo? Por que dessa movimentação dentro das escolas, Coronel? Bom, é interessante, porque tem situações emergenciais e básicas que todos podem intervir. Certo. Porque numa situação de um mal súbito, uma coisa simples, até uma parada cardiorrespiratória, se alguém tem um conhecimento básico, consegue fazer uma intervenção até chegar socorro especializado. Então é importante, dentro da escola, né, que os professores saibam fazer uma intervenção. Se uma criança se engasgar, né, um exemplo simples, uma intervenção básica que ele consegue desengasgar. Porque, de repente, 5 minutos, 3 para chegar a um socorro especializado pode ser tarde. Então, o objetivo é que tenha o conhecimento para fazer uma intervenção dentro das escolas e também para a vida. Isso a gente tem feito, não só dentro das escolas. Fizemos uma parceria com a Secretaria de SEDEC, né, com a SEDEC, com o secretário César Miranda, e treinamos os guias turísticos. Né, os guias turísticos, para que ele, nesse trabalho com os turistas no estado de Mato Grosso, se houver qualquer incidente, eles também consigam fazer uma intervenção. Então, a ideia é que a gente consiga ter multiplicadores para fazer uma intervenção rápida no primeiro socorro ou num princípio de incêndio e, com certeza, diminuir o dano. É importante que todos estejam preparados. Bem, eu quero entrar na questão das nossas rodovias. Eu tenho um exemplo muito positivo lá em Rondonópolis, onde eu conheço muito bem a realidade, de uma parceria com o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Eles estão no mesmo prédio ali, né? Então, a atuação é muito rápida, eficiente. E o SAMU de Rondonópolis, juntamente com o Corpo de Bombeiros, é uma referência nacional. Né? É uma referência nacional, mas essa não é a realidade da grande maioria dos municípios. Em alguns municípios importantes, como Sinop, por exemplo, aí na região norte, não tem o SAMU. Né? E lá é o Corpo de Bombeiros, se não me engano, que atua como também os agentes salva-vidas nas estradas, na cidade, enfim. Como é que vocês estão acompanhando esta situação? Né? Principalmente na região norte do estado de Mato Grosso, naquela rodovia da morte, o corredor da vergonha e da corrupção aqui no estado de Mato Grosso, onde todos os dias tem acidentes absurdos e a Rota do Oeste, juntamente com o Corpo de Bombeiros, é que acabam absorvendo todo esse impacto. Exato. Na região sul, realmente é um modelo interessante de sinergia, de integração, SAMU e Corpo de Bombeiros, e assim você consegue ampliar o atendimento. Então, é um caso de sucesso. Na região norte, nós trabalhamos de forma, né, autônoma, só o Corpo de Bombeiros. Sinop é um bom exemplo. Lá nós temos médicos e enfermeiros da prefeitura trabalhando conosco dentro dos quartéis, atendendo conosco dentro das nossas viaturas, né, justamente para que a gente também amplie esse atendimento. E em Nova Mutum, Lucas do Verde Sorriso, nós temos também equipes trabalhando dentro da cidade, mas também atendendo a rodovia quando há necessidade, quando extrapola a capacidade da Rota Oeste. Então, quando nós temos aí alguns acidentes maiores com ônibus, com diversas vítimas, nós atuamos, e é interessante, lá nós atuamos, o Seu Paer também atua. Tem um núcleo em Sorriso do Seu Paer. Então, geralmente, o Seu Paer também dá um suporte para fazer a evacuação da vítima em estado mais grave de forma rápida para os hospitais da região. Então, é um trabalho integrado da Prefeitura com o Estado de Mato Grosso, né, com as empresas também privadas, justamente para
agilizar, para dar vazão e para atender da melhor forma, né, e com agilidade, e assim ter mais chances de sobrevida àqueles que são acometidos de diversos acidentes. Bem, com relação à questão das escolas militares, nós temos um bom exemplo aqui em Cuiabá da Escola Presidente Médici, que militarizou, né? E é uma das escolas mais concorridas hoje do estado de Mato Grosso. Nós temos também bons exemplos lá em Rondonópolis, lá no André Maggi, e em várias outras regiões também, algumas escolas militares. Não são tantas, mas as que tem estão muito bem ocupadas. Como é que o senhor acompanhou esse episódio na tentativa de criar uma escola militar, não do Corpo de Bombeiros, mas da Polícia Militar, no município de Várzea Grande, onde teve todo um clima de insatisfação muito grande, provocado justamente pelo setor de educação do estado de Mato Grosso, o Sintep? Eu entendo que é falta de entendimento do processo. Eu sempre digo, os professores são importantíssimos. Nós não interferimos na metodologia, né, da SEDUC, né, porque aí vem toda a grade curricular MEC, SEDUC, né, o governo do estado está implantando uma metodologia muito interessante, forte, né, que vai ser uma transformação no estado de Mato Grosso, e tem uma falta de entendimento. Quando nós entramos na Presidente Médici, nós tivemos algumas resistências. Hoje, se conversar com os professores, eles verificam que nós não estamos tomando espaço de ninguém. Nós queremos fazer um trabalho conjunto. Começa na família, que é educação, que é a responsabilidade da família, que é na escola, que é o ensino, e o Corpo de Bombeiros entra para articular todas essas duas faces, né, para que saiam mais ajustadas e tenham um efeito melhor no aluno. Então, nós ajudamos nessa organização, mas os professores são importantes, né, eles são realmente as estrelas do processo e nós contribuímos com esse processo e dá resultado, está dando certo. Qual que é a diferença de uma escola militar para uma escola estadual tradicional? A diferença é que nós inserimos algumas situações que nós praticamos, como a disciplina e hierarquia, né? O modo de tratar o professor, né? O aluno dentro de sala, ele está ali para prestar atenção, para interagir com o professor, para aprender, né? Ele não vai para a escola para entrar em sala de aula, sair de sala de aula, só sai de sala de aula no intervalo, numa necessidade, horário rígido para chegar, só sai no final, né, do horário letivo. Então, são algumas regras que nós questão implantamos, de vestimenta, comportamento. Vestimento, comportamento, e algumas práticas cuidados que nós... pessoais. Exatamente, cuidado com a escola. Sim. Porque se eu estou na escola... Preservação do ambiente. Eu preservo o ambiente. Eu não posso jogar um papel de bala no chão. Né? Quem está lá para limpar a escola, ele não tem que ficar catando coisa nossa. A gente tem que jogar no lixo. Ele vai lá para fazer o trabalho, que é poeira, etc. Então, ele participa, ele tem que zelar porque é dele, é nosso, é da sociedade. Então, são algumas regras que nós utilizamos dentro das nossas instituições que nós praticamos ali. Então, esse é o diferencial, né? É conhecer os nossos hinos do município, do estado, do Brasil. São práticas virtuosas. Que recebe um ensino cívico também. Cívico também. Então, a gente completa o ensino formal. É isso. Mas os professores é uma interação, tem a sua autonomia. Não há interferência de forma alguma com relação à grade curricular. Não, com os professores, relação professor-aluno, é só algo a mais para contribuir com o sistema educacional. E por isso dá certo, porque o professor está intertido na missão dele. E nós ajudamos nessa organização. É importante que a sociedade saiba exatamente esse grande diferencial, porque o que está sendo tratado dentro das escolas militares é a formação de caráter, né? Ainda que saibamos que isso deva acontecer e ser construído dentro de casa desde pequenininho, né? E há quem diga, os experts, que isso se constrói até os 12 anos de idade,
né, nessa fase de 6 a 12 anos, mas é importante que isso tenha sequência dentro de um ambiente escolar, onde, obviamente, é um setor mais complexo, é uma situação que envolve relacionamentos, e nós bem sabemos que há uma diferença nesse comportamento de um para com o outro. E a escola militar, ela vem colaborar para a manutenção daquilo que se deve ser construído dentro de casa. Exatamente. É isso aí. Disciplina é aqui, dentro de casa, respeitando os pais, os avós, os mais velhos, contribuindo, né, com o trabalho de casa. Na rua é sendo cidadão, tendo seus direitos e seus deveres. É o que nós queremos. Todas as famílias que têm alunos dentro de uma escola militar só sabem tecer elogios. Até hoje eu não vi uma família, olha que eu conheço muitas, que têm os seus filhos dentro de uma unidade de escola militar, que são agradecidos e dizem que vão ficar ali até o último instante, dali para uma faculdade. E os professores que estão lá estão muito satisfeitos também. Que bom, fico feliz por isso. Conversei nesta noite com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares aqui de Mato Grosso, Coronel Alessandro Borges Ferreira. Eu ainda quero trazê-lo mais vezes aqui para a gente poder falar de outras questões importantes. Eu vou deixar a questão ambiental para um outro momento, né? Mas eu quero muito trazê-lo aqui. Coronel, muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Parabéns ao senhor, e eu estendo a toda a sua corporação. Muito obrigado, foi muito bom aqui conversar com toda a sua audiência e estou à disposição para falar sobre diversos assuntos, porque é uma fonte inesgotável de tanto trabalho que nós desenvolvemos para a sociedade mato-grossense. Eu vou depois conversar com o coronel. Eu gostaria de, numa próxima ocasião, coronel, mostrar alguns elementos que são utilizados por vocês em operação, né, que são curiosíssimos, importantíssimos, que a gente não tem ideia da engenharia que envolve, por exemplo, uma ação de um bombeiro militar em um campo, em uma situação ambiental, em uma situação de acidente. Eu acho que isso deve ser de interesse da sociedade. Vamos trazer para mostrar. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência. Muito obrigado.